Queridos irmãos e seminarista, a paz do Senhor, que alegria! Estamos presentes para mais uma gravação de mais um conteúdo teológico que vai contribuir para o seu crescimento e para o seu amadurecimento por meio da palavra do Senhor e de uma boa teologia. Nesse vídeo aula estaremos aqui trazendo um resumo muito importante do cristão e a teologia. Lembrando a todos vocês que não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ative o sininho para receber notificações quando mais um conteúdo estiver disponível aqui na plataforma do YouTube. Que este vídeo possa alcançar professores, teólogos, pregadores, aqueles também que estão estudando, buscando a presença de Deus para ser um pregador, um teólogo, um escritor eficaz, para servir a Deus da maneira correta e verdadeira. Nesse vídeo aula, nós estaremos aqui tratando alguns pontos muito importantes. Você que tem aí um caderno, uma caneta, ou no seu tablet, no seu computador, no seu celular, você pode fazer as anotações. Caso você quiser, pode colocar este conteúdo para passar aí na sua TV, para que você possa assistir também e assim fazer as anotações. Estaremos aqui em poucos minutos tratando um assunto muito importante e vamos aqui debater alguns pontos fundamentais. Porque o cristão, ele precisa e ele necessita de teologia. É um assunto nos dias atuais que muitas pessoas criticam aqueles que estudam, aqueles que fazem teologia. Muitas pessoas, na sua mente, a teologia esfria, entre outros conceitos. Mas, na verdade, querido seminarista, a teologia não esfria o cristão. A teologia, ela apaga o fogo estranho. Uma teologia bíblica centralizada na Sagrada Escritura, ela é eficaz para a transformação e para capacitar obreiros, pregadores, teólogos, estudantes da palavra do Senhor. Então lembre-se de algo: aqueles que criticam a teologia são pessoas que vivem em ignorância. São pessoas ignorantes, que de fato não querem estudar, não querem ler e não querem se dedicar. Eu quero dizer aqui algo muito importante a você que está me ouvindo. Seja cada dia um cristão saudável. Seja cada dia um cristão que tem disciplina. Um cristão que é conduzido por meio da palavra de Deus. Porque isso fique claro neste vídeo, que este conceito fique muito claro, que quanto mais estudamos, seremos melhores em nossos devocionais, nas pregações, nas palestras, na escola bíblica dominical, nas reuniões em grupos de teologia, aonde estará ali uma mesa junto com pessoas para discutir assuntos bíblicos. Isso é muito importante que você estude. Por quê? Quem não tem um argumento sólido, um argumento teológico fundamentado na palavra do Senhor, como que ele vai discutir sobre assuntos bíblicos se de fato ele não conhece? Lembre-se de algo: muitos crentes, por falta de estudo, por falta de conhecimento teológico, estão passando vergonha. Por quê? Para eles não precisam estudar, para eles não precisam ler, para eles não precisam se dedicar
no estudo da Palavra de Deus. Mas nós veremos aqui, dentro deste conteúdo, que precisamos sim estudar, ler, pesquisar, para que a cada dia a nossa fé não esteja apoiada em coisas banais, em coisas que não têm fundamento, mas que a nossa fé esteja claramente fundamentada naquilo que a Escritura diz. Eu quero chamar a sua atenção para um conceito muito importante, que as pessoas nos dias atuais, por falta do estudo cuidadoso, de um estudo verdadeiramente bem equilibrado, bem disciplinado, por falta de uma colocação exata, as pessoas estão a cada dia se afastando dos princípios bíblicos. Um ponto muito importante que eu gostaria de destacar aqui é que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz para Timóteo ser um obreiro aprovado. Aqui fique claro, dentro deste ponto, ser um obreiro aprovado, ser um obreiro bíblico, é ser um obreiro disciplinado. O obreiro, ele é disciplinado pela Escritura, pela palavra. Isso fica claro aqui em nosso estudo que, quando o obreiro ele busca verdadeiramente se fundamentar, se especializar dentro da Escritura, isso é claro que ele será alguém capacitado e forjado para ensinar as outras pessoas a palavra de Deus. Esse é um ponto fundamental que nós só podemos levar a palavra de Deus corretamente quando nós a estudamos. E nos dias a qual vivemos, aqueles que criticam tanto a teologia, criticam tanto o estudo, são pessoas que não conhecem o alfabeto hebraico, são pessoas que não conhecem o alfabeto grego, são pessoas que não conhecem a história do Antigo Testamento, são pessoas que não conhecem a história do Novo Testamento, não conhecem nem o que é a palavra cristocêntrica, bibliocêntrica, bibliológica. Se você for perguntar para essas pessoas, isso fique claro, muitos vão começar a pensar muito porque não vão ter respostas, porque não estudaram. Você está me entendendo? Nós não podemos ir pelo caminho desses que desprezam a palavra de Deus, porque estudar teologia é você estudar as questões bíblicas, você estudar a palavra de Deus, ok? Por isso que nós precisamos a cada dia olhar para a Escritura Sagrada e observar aquilo que está contido nela é para o nosso conhecimento e para que nós viemos a cada dia ser disciplinados. Um cristão disciplinado pela Escritura é um cristão que tem disciplina. E nos dias atuais, a falta de disciplina tem levado pessoas a viverem na loucura, no engano, no erro. Nós não podemos viver fora da Escritura, mas dentro da Palavra de Deus. Entrando agora para nosso estudo, nós vamos observar pontos importantes. A necessidade de fazer teologia. Santos observa que é comum ouvirmos que a teologia mata a religião ou que a igreja não precisa de teologia, e sim de vida. Ele admite que há muita coisa por aí levando o nome de teologia
que não passa de especulação humana, por não se basear em pressupostos de uma hermenêutica bíblica. E até a boa teologia, quando se torna um fim em si mesma, pode não ter qualquer uso prático e reduzir-se a mero academicismo. Sobre essa realidade, esse autor diz: nós vamos compreender algo muito importante, que na boca de muitos nós vamos observar que a teologia mata a religião, que a igreja não precisa de teologia. Isso fique claro aqui neste vídeo, querido seminarista. Se a igreja não crescer fundamentada na Bíblia, ela vai ser uma igreja apática, uma igreja morta, uma igreja cega. Vivemos em um tempo, em uma geração, vivemos em uma época que muitos obreiros estão se tornando hereges. Muitas igrejas estão abrindo a porta para o falso ensino, para o engano, para a falsa teologia. Aqueles que desprezam o conteúdo teológico, o conteúdo bíblico, são pessoas que estão se entregando a viver um cristianismo cego, um cristianismo morto, um cristianismo sem Cristo. O cristão que é forjado pela Escritura Sagrada, ele valoriza a palavra de Deus e a boa teologia. Querido irmão, querida irmã, preste muito atenção. Quando a igreja ela perde a sua convivência com a Escritura, ela está se entregando a viver uma fé morta. A igreja precisa estar capacitada pela Escritura. Então não deixe que ninguém assopre nos seus ouvidos dizendo que a teologia mata, que a teologia ela esfria a fé. Não deixe que ninguém venha confundir a sua mente com heresia, mas que você seja um cristão preparado para defender a sua fé e mostrar para essas pessoas que criticam tanto a teologia que o cristão bíblico, que ama a Cristo e que valoriza a sua palavra, ele busca crescer inteligente, racional, porque a boa teologia nos leva para perto de Deus. Precisamos entender claramente que, por aí, há muitos que estão ensinando uma falsa teologia. Há muitos que estão ensinando uma teologia doente, uma teologia morta. Mas, querido seminarista, uma teologia enraizada na Bíblia, dentro da Escritura, ela é eficaz para a capacitação de obreiros, para que exerçam o seu ministério de acordo com a palavra de Deus. Vamos compreender algo muito importante. Eu gostaria de ler para vocês, para fecharmos este conteúdo. Geraldo Campos citou algumas razões para se fazer teologia, sendo elas: o primeiro tópico, nossa mente necessita de organização. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um ponto crucial e um ponto muito importante, que a nossa mente precisa de organização. O cristão precisa ser alguém organizado. É impossível alguém que estuda teologia bíblica seja um cristão desorganizado. Quem estuda boa teologia, ele tem organização. Lembre-se de algo, se organize. Organize seus estudos, organize os seus devocionais,
Organize as suas aulas teológicas, porque esse é um ponto muito importante. O cristão não pode viver desorganizado, ok? Ele tem que ser alguém organizado e fundamentado na palavra de Deus. Seguindo aqui a nossa leitura, precisamos dar ordem aos conhecimentos adquiridos. Necessitamos harmonizar, unificar, para refletir sobre os conhecimentos. Daí surgir, por necessidade, a teologia, ok? Em atenção à nossa mente refletidora. Que isso fique claro, que todo o conhecimento teológico que nós adquirimos através do estudo, nós precisamos harmonizar, unificar, para refletir sobre os conhecimentos. Precisamos refletir sobre aquilo que estudamos, sobre aquilo que anotamos, sobre aquilo que aprendemos. Quando nós temos de fato uma mente organizada, nós vamos colocar em ordem os nossos estudos. Por isso, querido seminarista, eu quero chamar a sua atenção. Aqueles que criticam o estudo bíblico são pessoas que não têm uma mente organizada. São pessoas que vivem em confusões. São pessoas que vivem com uma fé apática, vivem na ignorância. Quer ser um teólogo eficaz, um bom estudante das verdades bíblicas, se fundamente, seja um cristão, melhor dizendo, fundamentado naquilo que a Bíblia diz. Segundo ponto, para desenvolvimento do caráter. Quem estuda teologia, ele tem um caráter bíblico, ele tem um bom código de conduta. Quem estuda teologia, o seu caráter é um caráter verdadeiro, ele dá bom testemunho na escola, na família, no trabalho, na igreja, na faculdade, aonde ele estiver. Se ele tiver um bom código de conduta, as pessoas olharão para ele e verão a grande diferença. É por isso que esse ponto fique claro. Todo o conhecimento de Deus influi na vida do conhecedor. Como estudantes de teologia, devemos saber que nosso caráter deve desenvolver-se na razão direta do nosso conhecimento. Não deve acontecer que alguém que estude teologia cristã seja mentiroso, velhaco, fofoqueiro, malandro, ditador, imoral, mau conjugue, mau filho ou má filha, ou quer que seja de mal. Quem conhece a Deus desvia-se do que é maligno. Quem estuda a boa teologia, ele foge daquilo que é maligno. Terceiro ponto, para capacitar intelectualmente a quem serve a Deus. Quem serve a Deus deve procurar conhecer a Deus mais e mais. Deve saber manejar a espada do Espírito. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. A igreja não espera que sejamos bons conhecedores das ciências mundanas, mas aguarda que sejamos teólogos autênticos. Eu quero chamar a sua atenção para esse pensamento claro desse teólogo, que nós precisamos ser teólogos autênticos. O que é ser um teólogo autêntico? Aqueles que praticam a palavra de Deus. Há muitos por aí que têm nome de teólogos, mas não praticam a Sagrada Escritura. Aqueles que buscam conhecer a Deus, eles precisam viver a Escritura e aplicar a Escritura. Que isso fique claro dentro dessa aula.
Teólogos autênticos, conhecedores de Deus e praticantes dos ensinos da palavra. Precisamos aprender e transmitir fielmente toda a verdade acerca de Deus. Um bom teólogo, ele precisa aprender claramente a transmitir a palavra de Deus. Transmitir com sinceridade, ensinar com sinceridade, aconselhar com sinceridade. O teólogo, ele não pode ensinar as suas ideias, ensinar os seus pensamentos, ensinar aquilo que ele quer. O verdadeiro teólogo que ama a Deus, ele se preocupa em ensinar aquilo que a Bíblia demanda e não aquilo que ele quer. Ok, querido aluno? Guarde este ponto importante. A igreja que valoriza a palavra de Deus não ensina o que ela quer, mas aquilo que a Bíblia demanda. Um bom teólogo não ensina aquilo que vem na sua mente, mas ensina aquilo que está escrito. Próximo ponto, para dar firmeza e ousadia à igreja no estabelecer o reino de Deus. A igreja em geral e os guias espirituais em particular devem saber interpretar a palavra de Deus de modo correto. A maneira correta de interpretar provoca na igreja uma maneira correta de viver. Esse ponto aqui é importante, eu quero chamar a sua atenção para esse tópico. Quando o líder espiritual, ele não interpreta a escritura da maneira correta e ele aplica, ele ensina aquilo que ele não sabe, vai gerar na igreja um modo errado e incorreto de viver. Mas o líder que está fundamentado na Escritura e interpretou a Escritura corretamente, provoca na igreja uma maneira correta de viver. Poder, firmeza e ousadia. Quinto ponto para encerrarmos este conteúdo maravilhoso. Para dar cumprimento às ordens ou sugestões das Escrituras, que encorajam o exame das Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, que ordenam a pregação a tempo e fora de tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que afirmam que o bispo seja apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que ordenam o bom manejo da palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. A teologia é necessária, pois enseja o exame, a pregação, o ensino, a eficiência do conhecimento da palavra. Que isso fique claro neste maravilhoso estudo que estamos aqui aprendendo. Estude, leia, pesquise e valorize a palavra de Deus. Seja alguém preparado e fundamentado na Escritura para mostrar para o mundo, para mostrar para as pessoas que a teologia não esfria, mas que a teologia é necessária para o crescimento da Igreja de Cristo e o desenvolvimento dos obreiros, da Igreja em geral, para a formação de líderes por meio da palavra do Senhor. Deus abençoe, foi mais uma gravação, nos perdoa um pouco pelos cortes que teve, tá bom? Mas este conteúdo é muito importante, reveja este conteúdo, anote, escreva e que esta aula seja muito importante para você, assim como está sendo também para mim. Um abraço, aqui é o professor Gabriel Soares Rosa e até o próximo vídeo aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço no seu coração e que este ano de 2024 seja um ano de conhecimento teológico para a sua vida e que o seu ministério seja um ministério que produz vida, que produz fruto e que esse fruto permaneça
para a glória de Deus. A paz do Senhor, até mais.